Filipenses capítulo 3, versículo 18. Está escrito: porque muitos há dos que muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, o Deus é o seu ventre, sua glória é para a confusão dele mesmo, pois só pensam nas coisas da terra. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a eficácia do poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Essa é a palavra do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, falando a respeito da necessidade de termos a nossa mente voltada para a eternidade. Nós fomos salvos, nós estamos salvos e nós seremos salvos. Nós fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos. Cristo nos salvou, Cristo está nos salvando e Cristo nos salvará. Cristo nos salvou do poder do pecado, ou da condenação do pecado, melhor dizendo, na cruz do Calvário. Cristo tem nos salvado do poder do pecado pela presença do seu Espírito em nós. E Cristo nos salvará da presença do pecado quando vier nos resgatar dessa terra. Cristo foi o nosso Salvador. Cristo é o nosso Salvador. E para sempre será o nosso Salvador. Nós estamos salvos, porque já fomos salvos. E estamos salvos, esperando que ainda seremos salvos. E essa salvação que nós adquirimos por meio do sacrifício da cruz, por meio da pessoa de Jesus Cristo, ela é um presente, disse Paulo aos Efésios. Por meio da cruz de Cristo, nós fomos alcançados, a nossa vida foi liberta, nossos pecados perdoados, nosso nome escrito no livro da vida. As obras do diabo foram destruídas, porque para isso se manifestou o Filho de Deus. Nós fomos livres de tudo aquilo que nos prendia e nos afastava de Deus. Nós alcançamos isso por meio de Jesus Cristo. Jesus é o único caminho que o homem pode caminhar em direção a Deus. Ele não é uma opção para se chegar a Deus. Ele é a única opção, ou o único caminho para se chegar a Deus e ser adotado por Ele por meio do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, ele é totalmente divino, ou a obra da salvação, ela é totalmente divina. Isso está em Efésios 2:8, quando Paulo diz que nós fomos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém possa se gloriar. O sacrifício de Cristo, além de ser divino, ele é suficiente para nos abrir um novo e vivo caminho, Hebreus 10:20, para que possamos pela sua carne adentrar ao véu que foi rasgado e ter acesso ao trono da graça de Deus. O sacrifício de Cristo não é só divino e suficiente, ele é único. Cristo morreu uma vez e nunca mais morrerá, porque o seu sacrifício foi único. E é único porque Hebreus também vai dizer no capítulo 10, versículo 14,
que além desse sacrifício ser único, ele é perfeito. Nós não precisamos de um novo sacrifício. Cristo morreu pelos nossos pecados. Seu sacrifício é perfeito. Seu sacrifício é suficiente. Seu sacrifício é único. Porém, por mais que ele tenha feito isso pelos nossos pecados, nos dando a oportunidade de nos reconciliar com Deus pelo seu sacrifício, nós ainda continuamos lutando dentro de nós. Gálatas capítulo 5, versículo de número 17, vai dizer para nós que há uma guerra dentro de nós. E Paulo diz que essa guerra é o espírito cobiçando contra a carne e a carne cobiçando contra o espírito, para que um não faça o desejo do outro. Essa guerra continua dentro de nós, mesmo Jesus tendo vencido o pecado, mesmo ele tendo morrido por nós, mesmo ele tendo entregue a sua vida por nós, essa guerra continua dentro de nós. E por que mesmo depois que Jesus tendo vencido o pecado e nos dado a oportunidade de ser perdoados e livres do pecado, por que é que nós continuamos tendo essas guerras dentro de nós? Porque Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 15, na sua primeira carta, de que a carne e o sangue não podem herdar a incorrupção, assim como a corrupção também não pode herdar o que é incorruptível. E no versículo 53 do capítulo 15 de Coríntios, ele diz que é necessário que esse corpo corruptível seja revestido de uma incorruptibilidade, e aquilo que é mortal seja revestido de uma imortalidade. Paulo chama esse corpo, em Filipenses 3:21, do corpo da nossa humilhação, ou corpo abatido. Então, enquanto eu estiver preso a essa carcaça de carne e osso, esse corpo corruptível, esse corpo de humilhação, esse corpo abatido, o que eu herdei de Adão, vai sempre tentar me inclinar para aquilo que me afasta de Deus. Então, que diferença há ter me entregue a minha vida a Jesus, se eu continuo lutando contra uma natureza que eu tenho a sensação de que nunca venço? A diferença de ter entregue a minha vida a Jesus, e por meio dele, por mais que eu tenha essa luta dentro de mim, Paulo escreve aos Romanos capítulo 6, versículo 10 ao 14, que por mais que eu tenha essa luta dentro de mim, o pecado já não reina mais na minha vida. O pecado já não tem o domínio sobre mim. Ele continua na minha carne, porque na minha carne não há nada de bom, mas ele já não domina mais as minhas vontades. O grito que Paulo dá em Romanos 7:24, e a gente conhece esse texto pelo louvor: liberta-me de mim, aquilo que eu não quero, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Não é um grito de um cristão, é um grito de alguém tentando se autolibertar. E ele diz: se eu quero fazer o bem e não consigo, e se eu não quero fazer o mal e acabo fazendo, ele diz: então já não sou eu que faço, mas o pecado que está em mim. Por isso ele grita em Romanos 7:24: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando o pecado nos dominava, a condenação era certa. Quando o pecado nos dominava, não havia condições nenhuma de ninguém se autolibertar. E quando Paulo grita: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele termina o texto dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. No capítulo 8, ele já sai da lei do pecado e diz que aquele que está em Cristo já não grita mais: quem me livrará do corpo dessa morte? Mas quem está em Cristo agora grita: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E no versículo 2 ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me libertou, me livrou da lei do pecado e da morte. Eu não podia me libertar. A guerra estava dentro de mim e eu não a vencia. Até que um dia eu entreguei a minha vida a Jesus. E por mais que eu carregue essa guerra no meu interior, ele não me vence mais. Porque hoje o pecado já não domina mais a minha vida. O trono da minha vida está ocupado. Oh, glória a Deus. A vida que eu vivia na carne, hoje vivo no Filho de Deus. A carne que me dominava foi para a cruz com Cristo. E hoje já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E por que que o pecado não tem mais domínio sobre mim? Porque Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. E ele diz que nós estávamos envolvidos por uma fortaleza que não permitia que eu chegasse ao conhecimento de Cristo. Só que armas que não eram carnais, mas espirituais, quebraram essas fortalezas. Destruíram toda a altivez e raciocínio que me afastava do conhecimento de Cristo. E o meu entendimento foi levado cativo, amarrado, preso ao conhecimento de Cristo. O que Paulo está afirmando é que uma vez que as escamas caem dos meus olhos, o meu entendimento é levado preso. E por que que o meu entendimento é levado preso? Porque ele não quer a lei de Deus. Então, se eu não prendê-lo, se eu não subjugá-lo, se eu não me esforçar e não amarrar a minha vida na palavra de Deus e no conhecimento de Cristo, ele pode fugir e fazer o desejo da minha carne. Mas uma vez que eu amarro o meu entendimento, então eu já não vivo mais o que quero, porque eu tomo a decisão de servir a Deus. E isso não é um ato emocionado, é um ato consciente e racional. Eu não sinto para servi-lo, eu decido servi-lo. Eu não me emociono para servi-lo, eu decido servi-lo. Eu não preciso de algo que crie em mim algum tipo de emoção barata. Mas o Espírito dentro da minha consciência me convence que a minha miséria precisa de um Salvador. E uma vez que o Espírito convence a minha consciência de que a minha miséria precisa de um Salvador, eu não espero sentir. Oh, glória a Deus. Eu não espero ser emocionado. Eu não espero que algo me toque. Eu decido. Paulo diz aos Coríntios 9, 27, subjugo o meu corpo. Glória a Deus. A escravidão, para que tendo pregado a outros, eu mesmo não seja reprovado. Paulo cria uma ideia de que se o homem não se esforça e não entrega a sua vida constantemente para ser edificado pela palavra, esse alguém não suporta a presença e não consegue continuar. Uma vez o salmista deu um grito e disse: como purificará o jovem o seu caminho? E ele mesmo respondeu, porque a pergunta era retórica: observando conforme a sua palavra. Esse versículo é interessante para nós, porque esse versículo aponta para a profissão de conferente. Alguém aqui já trabalhou de conferente? Ou sabe como funciona o serviço do conferente? O conferente
recebe a mercadoria. E junto com a mercadoria recebe a nota. E uma vez que o conferente recebe a nota, ele vê escrito lá na nota, sei lá, 50 camisas pretas. E ele tem que olhar para a nota e ir lá na mercadoria e contar camisa por camisa, para saber se tem 50 camisas pretas, como está na nota. Se ele olha na nota 50 camisas e conta lá, tem 35, ele não é obrigado a receber as camisas, porque a mercadoria não bate com a nota. Ele só pode receber a mercadoria o dia em que ele olhar para a nota e ver 50 camisas pretas, e depois de ele acabar de contar, tem 50 camisas pretas. Se tiver 49 camisas pretas e uma branca, ele não pode receber. Ele só pode receber quando ele olha para a nota e percebe que a mercadoria bate com a nota. Isso é conferência. Aqui está a nota. Aqui está a mercadoria. Oh, glória a Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Olha para a nota. O que a nota diz? Perdão? Então eu preciso perdoar. Renúncia? Então eu preciso renunciar. Amor? Então eu preciso amar. Santidade? Então eu preciso ser santo. Humildade? Então eu preciso ser humilde. Priorizar o reino de Deus? Então eu preciso priorizar o reino de Deus. Se a mercadoria não bate na nota, o dono da nota não recebe a mercadoria. Ele só tem a obrigação de receber aquilo que bate com a nota. Porque tudo vai passar, mas a sua palavra permanece para sempre. Meu conhecimento elevado cativa o entendimento de Cristo. E uma vez que o meu conhecimento é elevado e amarrado a Cristo, então eu passo a viver segundo a nota, segundo a sua palavra. Mas isso não significa que eu deva ser indiferente às coisas que acontecem à minha volta. Isso não significa que eu deva me tornar um fanático religioso. Isso não significa que a minha mente não possa pensar outra coisa, ou se envolver com outra coisa. Pelo contrário, Paulo escreve aos Filipenses capítulo 4, versículo 8. E ele vai dizer para nós no versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Oh, glória a Jesus. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, ou seja, se há alguma coisa que preste nisso, que edifique nisto, que te melhore nisso como ser humano, nisto pensai. Você não vê aí nada escrito aquilo que é santo. Ele não diz aquilo que é espiritual. As características que ele diz aí é honestidade, justiça, verdade. Ele está falando que eu posso viver nesse mundo sem ser um fanático religioso, mas também sem ser um liberal mundano. Eu posso viver nesse mundo, e eu devo viver nesse mundo, e entender que nós não somos cristãos enjaulados em uma igreja, que não consegue, não sabe se comportar em lugares onde outras pessoas não professam a sua fé. Aonde a gente só sabe viver naquela jaula evangélica. É por isso que a maioria dos jovens não suportam a faculdade, não suporta o serviço militar, não suporta ficar longe da igreja, porque ele aprendeu o endereço do culto, mas não sabe o endereço do céu. O evangelho não nos enjaula
e nos isola do mundo. Ele nos prepara para o mundo. Jesus está ensinando através de Paulo. Aprenda a usar sua mente. Aprenda a pensar no que é bom. Só que esses pensamentos produtivos, eles estarão totalmente ligados às suas prioridades. Se a sua prioridade for a terra, então o teu coração, o teu entendimento, viverá pensando apenas nas coisas da terra. Mas se a tua prioridade é buscar quem te amou primeiro, glória a Deus, aleluia, então a terra não vai engolir a sua fé. Você pode ser um cara muito rico e crente, muito bem formado e crente, andar em lugares altos e poderosos e crente, sem que a sua fé seja negada ou negociada por oportunidades mundanas. Mas para isso, a minha mente precisa estar em Deus. Uma vez que o meu entendimento e a minha prioridade é buscar quem me amou primeiro, a minha vida vai seguir o exemplo da vida de José. Vou casar no Egito, ficar rico no Egito, ter filhos no Egito, ser honrado no Egito, respeitado no Egito, mas quando a ouvir a trombeta, oh glória a Deus, fica tudo no Egito. Porque eu vivo aqui, respiro aqui, como aqui, trabalho aqui, governo aqui, mas eu não sou daqui. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Quando eu tenho o entendimento de que sim, dá para ir, dá para viver, dá para crescer, dá para alcançar sem negociar os meus princípios, sem vender a minha fé, sem desonrar o meu Deus. Aleluia. A minha vida anda de acordo com a sua vontade. Paulo diz que se eu pensar só na terra, eu me torno inimigo da cruz. Mas quando Paulo diz isso aos Filipenses, ele explica: os que pensam na terra fazem do seu ventre o seu Deus, e a sua glória se torna em confusão. Por que Paulo diz isso? Porque uma vez que eu só penso nas coisas da terra, o meu pensamento, o meu ápice da vida é a felicidade. Quando eu penso nas coisas da terra e só na terra, tudo que eu quero é ser feliz. Alguém que só pensa na terra, ele deseja ser feliz. E ele vai fazer de tudo para ser feliz. E nesse desejo desenfreado pela felicidade, ele quebra princípios. Ele arrebenta barreiras. Ele destrói mandamentos. Ele desonra o sagrado. Ele nega o eterno. Ele dispensa a palavra. Ele abandona o bíblico. E vive de acordo com o seu coração, porque o seu Deus é o seu ventre. Um dia Salomão decidiu, e ele disse: vou fazer uma experiência. Vou procurar ser completo só com as coisas dessa terra. E ele decidiu excluir a eternidade e buscar ser completo só com as coisas dessa terra. E para nível de registro dessa experiência, ele escreve Eclesiastes. E ele vai dizer que por experiência, ele foi buscar ser completo tendo riquezas.
E quando consegue ficar muito rico, ele diz, foi como correr atrás do vento. Aí ele sai das riquezas e vai para as mulheres. E ele diz, tudo que os meus olhos quis, eu não os neguei. Tudo que eu tive vontade de fazer, todos os prazeres que eu tive a oportunidade de experimentar, eu não neguei aos meus olhos. Qual a conclusão, Salomão? Foi como correr atrás do vento. Ele sai de lá e diz, comecei a construir coisas. Templo, palácios, casas. Construiu. E aí alguém diz, qual é o resultado, Salomão? Correr atrás do vento. Decidi estudar. E busquei conhecimento, estudei, me enfadei dos livros. Qual o resultado, Salomão? Correr atrás do vento. E aí, Salomão, o que é uma vida sem a eternidade? Vaidade. Tudo vaidade. Tudo passa. Tudo vai embora. Quando você acha que chegou onde queria, nasce um desejo de querer outra coisa. Quando você acha que já conquistou tudo o que desejava, nasce o desejo de mais uma conquista. É como correr atrás do vento, nunca se consegue ser completo. E aí ele diz, qual o conselho, Salomão, que você deixa para a gente? Ele diz, jovens, lembra do teu Criador. Nos dias da tua mocidade. Porque o fim de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É Deus quem completa o homem. Não há felicidade completa sem eternidade. Não há felicidade completa até que Ele venha. Não há felicidade completa até que estejamos com Ele. Por isso Salomão diz, quem ama as coisas dessa terra, a sua glória será confusão. Só que aí ele olha para a igreja e diz, mas para nós, a nossa cidade está no céu. Oh, glória a Deus. Aleluia. E como era essa cidade que ele esperava um dia alcançar? Essa cidade é maravilhosa. Ele diz, está lá. É lindo quando Hebreus diz que quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ou de Arã, melhor dizendo, e ele sai, a gente acha que ele está indo para Canaã. Mas aí o escritor dos Hebreus diz que não, que ele não esperava por Canaã. Ele esperava por uma cidade em que Deus era o arquiteto. Por isso ele nunca construiu casa, sempre morava em cabanas. E toda hora trocava de lugar, porque ele sabia que aquele ali não era a sua morada. Por isso ele é chamado, o primeiro homem a ser chamado de hebreu. Porque o que é hebreu? Peregrino, forasteiro, andarilho, sem destino. Porque nessa terra nós não temos destino, nós não somos daqui. Oh, glória a Deus. Tudo que temos aqui é passageiro. Nós esperamos uma cidade que vem do céu. E como essa cidade, Apocalipse 21, 4. João diz que entrou por essa cidade, que viu um novo céu, uma nova terra. Viu uma cidade que descia do céu como uma esposa adornada para o seu marido. E no versículo 4 ele diz, eu andei por aquela cidade e eu percebi que Deus limpará, oh glória a Deus, dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Sabe o que João está dizendo para nós? Eu andei, Júnior, pelos 4 cantos daquela cidade, pastor Pedro, e eu não achei um cemitério. Oh, glória a Deus. Eu não vi um velório. Não tinha um hospital.
Não tinha ninguém passando necessidade. Nenhum tipo de situação que pudesse me fazer chorar tinha ali. E ele disse, percebi que nem se eu quisesse chorar conseguia. E se alguém perguntasse, por que, João? Disse, Deus limpou todas as minhas lágrimas. Ele continua caminhando naquela cidade, e ele diz no versículo de número 22, isso é maravilhoso. Ele diz, eu andei por aquela cidade e não vi um templo. Glória a Deus. Andei de um lado e para o outro, não tinha uma assembleia. De um lado para o outro não tinha uma batista, não tinha uma presbiteriana, não tinha uma apostólica, nem na praça que tinha árvore da vida tinha uma católica. Oh, glória a Deus. E alguém perguntou, João, por que lá não tinha templo? Ele diz, porque o templo é o Senhor. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Oh, glória a Deus. Ele continua no versículo 23, e ele diz, eu andei por lá, e rapaz, eu percebi uma coisa, lá não tinha sol. Oh, meu Deus. Não tinha sol, João, não, e nem lua. Glória a Deus. João, como é que você anda num lugar que não tem nem sol e nem lua? Não precisa. Oh, glória a Deus. A glória de Deus ilumina a cidade. A glória de Deus ilumina a cidade. João continua andando e diz, rapaz, outra coisa que eu não vi lá. Lá as portas nunca se fecham. Oh, glória a Deus. Não fecha, João, não. Lá as portas não fecham. Mas espera aí, há quase 2 anos atrás, alguém foi para a televisão e disse, feche as portas. Há quase 2 anos atrás, alguém foi para a televisão e disse, feche as igrejas, feche as empresas, feche as casas, se tranquem, fechem tudo. E por quê? Porque tem um vírus aí, que contamina e mata. Então o que que faz? Fecha. E fecha por quê? Porque tem um vírus. Um vírus que contamina. E faz o quê? E mata. Então fecha porque tem algo que contamina. Fecha porque tem algo que contamina. E quando perguntaram, João, por que a porta não fecha? Aí ele respondeu no 27, porque lá não entra nenhuma coisa que contamina. Não, lá não fecha, porque o vírus não chega lá. Lá não fecha, porque ladrão não chega lá. Lá não fecha, porque a traça não corrói, não destrói. Lá não fecha, porque não precisa de segurança. A eternidade é a realidade. Oh, glória a Deus. Ele disse, João, quem mais que você não viu lá, João? E ele diz, rapaz, lá não precisa de lamparina. Nós não temos necessidade alguma. O Cordeiro nos preenche. O Cordeiro nos envolve. O Cordeiro está em tudo quanto é lugar. É por isso que Apocalipse termina com o Espírito agarrado na noiva, dizendo, vem. Oh, glória a Deus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Paulo diz, nossa cidade é do alto. E ele continua, dessa cidade do alto, é que nós esperamos também o nosso Senhor. Oh, glória a Deus. Salvador Jesus Cristo. Ele começa a falar de Jesus e diz, quando ele vier, ele vai fazer uma transformação no nosso corpo. Ele vai mudar a nossa vida e nós o veremos como ele é. E quem é esse Salvador? A declaração mais linda, na minha miserável opinião, a declaração mais linda sobre Jesus é o que Paulo diz aos Colossenses,
capítulo 1, a partir do versículo 13. Paulo diz que Jesus é o Filho do amor de Deus. Ele é a redenção, o remidor dos nossos pecados, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17 ele diz, porque ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas só existem porque é sustentada por ele. Ele é a cabeça da igreja, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é a plenitude do divino entre os homens. Pelo seu sangue na cruz fomos reconciliados com Deus. Ele é Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o noivo da igreja, o Messias, o santo dos santos. Ele é Mahasenha, Teria Comandarabaia, Andelemachieteria. Oh, Paulo diz: nós o esperamos e ele virá. Nos esperamos e ele virá. Nos esperamos e ele virá. Nós esperamos e ele virá. Acredite você ou não, esteja preparado você ou não, esteja pronto você ou não, a qualquer hora dessa a trombeta vai tocar, a noiva vai de encontro ao esposo. Oh, Jesus. E quando isso acontecer, nos uniremos ao coral de Apocalipse 5:12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a gratidão. E ouviremos as criaturas do céu, da terra, debaixo da terra, no mar e todas as coisas criadas, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, glória, 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 honra, poder para todo sempre. E acima dele os serafins vão voando, gritando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Casaremos, e em todo casamento há uma celebração. 7 anos, bodas do Cordeiro, a noiva e o noivo diante do trono do Deus Todo-Poderoso. E quando você vai num casamento humano, o padre, o papa, o budista, o pastor, seja lá quem for, faz a celebração, une a noiva com o noivo e diz: até que a morte os separe. Só que no casamento espiritual, oh glória a Deus, a declaração é diferente. E se houver uma cerimônia lá em cima e alguém decidir celebrá-la, quando a noiva estiver do lado do noivo, eu tenho a certeza que eles dirão: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a uma outra criatura, nem a depressão, nem a crise de ansiedade, nem a síndrome do pânico, nem o Covid, nenhuma
nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, Jesus. Nunca mais. Nunca mais. Oh, Jesus. Nunca mais.